Amém. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Que bom poder estarmos essa noite aqui reunidos. Que bom poder comemorar e abençoar os pais dessa igreja. Que bom poder ter nossas famílias para servir ao Senhor juntos. E muito obrigado por me permitir pastorear a tua vida e poder ser um instrumento de Deus para você. Então, que Deus te abençoe muito. Eu não sei quantos estavam aqui a semana passada, mas se você estava, você pode dizer amém? Amém. Uau, ainda bem que a gente tem bastante gente. Por que eu estou perguntando isso? Porque a semana passada nós falamos de um tema muito importante para nós, para esse tempo, para tudo aquilo que Deus está querendo fazer. Alguém lembra o tema da pregação da semana passada? Ixi. Sem olhar no celular, tudo bem? Alguém lembra da pregação, o tema da pregação da semana passada? Envio. Depois de uma galera soprar, fica mais fácil. Então nós vimos o momento em que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, não é? Os seus discípulos estão trancafiados num lugar, com medo também de serem pegos, de serem levados à morte. E de repente, quem é que adentra as portas do lugar onde eles estão? O próprio Jesus ressurreto. E aí o Senhor diz: paz seja com vocês. E aí Jesus fala para eles: pode olhar para minha mão, está furada, sou eu mesmo. Eu disse que eu morreria, mas eu também disse que eu ressuscitaria. E eu estou aqui porque o Pai me ressuscitou de dentre os mortos por meio do Espírito dele. E aí Jesus diz: olha, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu agora envio a vocês. Recebam do Espírito Santo. E então Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Amém? Naquele dia aconteceu então o envio. Aquilo que estava sobre Jesus foi transferido para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus a gente tem aqui essa noite? Amém. Então, a gente precisa entender que naquele dia, Jesus, ao soprar do Espírito Santo, ele transfere a vida dele, mas ele também transfere a missão dele. Isso está sobre os discípulos. E nessa noite, eu quero então usar como base daquilo que eu entendo que Deus está querendo falar, fechar nesse entendimento dessa palavra do envio. Nós vamos usar um texto específico que fala de um momento muito incrível e sobrenatural. Então eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Então Jesus, depois desse episódio, ficou mais alguns dias ressurreto, e então ele sobe aos céus, não é? Mas ele fala para os discípulos: fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto agora vocês vão ser revestidos de poder. Diga poder. Amém. Diga: poder é igual dunamis. De novo, poder é igual dunamis. Essa palavra dunamis é no grego, tudo bem? Então esse poder que Jesus falou era dunamis. Dunamis significa em português dinamite. E o que uma dinamite faz? O que uma dinamite faz? Bum! Ela explode. Amém? Então Jesus falou para os discípulos: fiquem aqui até que do alto vocês recebam dinamite do Espírito Santo sobre vocês. E depois ser-me-ão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até o embu das artes nos confins da terra. Então aí, amém? E aí os discípulos estavam orando, Atos capítulo 2, de repente o Espírito Santo, cai sobre todos eles, enche eles, transborda na vida deles. E naquele momento eles recebem dinamite. E aí agora aqui no capítulo 4, é onde nós vamos ler. Então eles já estão dinamitizados. Você sabe o que é dinamitizado? Já estão cheios de poder. Poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. Amém.
Então, Atos capítulo 4, versículo 23 em diante. Deixa só eu me achar aqui. Atos 4. Muito bem. Versículo 23 ao 31. Diz assim: você encontrou? Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar com o Data Show, tá bom? Vamos lá. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos levantaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Porque os gentios se enfurecem e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se, autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, contra Cristo. 27. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda o quê? Com toda a coragem ou com toda a ousadia, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que eles estavam reunidos fez o quê? Fez o quê? Tremeu. Por quê? Todos ficaram cheios de quem? E passaram a fazer o quê? A anunciar com medo. É com medo? Com o quê? Coragem, ousadia, a palavra de quem? De Deus. Amém. Esse é o momento, irmãos, um capítulo antes, no capítulo 3, você vai encontrar o momento em que Pedro e João estão indo para o templo para orar. E aí quando eles chegam naquele dia, ali na porta do templo, eles encontram um homem, um aleijado, um coxo, de nascença, que já tinha 40 anos de idade, e que ele era colocado ali todos os dias para pedir esmola. E quando Pedro e João estão entrando no templo, ele pede para Pedro e para João uma esmola, mas Pedro, fixando os olhos naquele homem, diz para ele o seguinte: olhe para nós, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos esmola, mas aquilo que nós temos, diga, aquilo que nós temos, aquilo que nós temos, muito bem, isto eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E na mesma hora o homem se colocou de pé, e eles entraram para dentro do templo, saltando. O homem andou, saltou e louvou a Deus. E todo mundo dentro do templo ficava: por acaso esse não é o mendigo que ficava ali na porta pedindo esmola? Sim, é ele. E Pedro se levanta para pregar e para dizer que Jesus havia curado aquele homem. Houve um alvoroço. E aqui no capítulo 4 é o momento em que os líderes religiosos daqueles dias, chamados os fariseus, eles mandam prender a Pedro e a João e levam para um julgamento para questionar, para perguntar o que é que estava acontecendo. E aí Pedro diz: olha,
E o que aconteceu foi que esse homem que tem 40 anos, desde que nasceu, era deficiente, não podia andar, ele foi curado por Jesus. O Jesus que vocês mesmos mandaram há poucos dias atrás crucificar. Aquele, o Filho de Deus, que morreu, mas que ressuscitou de dentre os mortos e está vivo, esse Jesus foi quem curou esse homem. E eles ficaram loucos da vida, porque eles não queriam que pregassem a respeito desse Jesus, porque eles sabiam que eles perderiam muitos religiosos para esse Jesus que havia morrido, ressuscitado, e que essa notícia havia se espalhado em toda a terra. Então eles prendem Pedro e João e eles ficam: a gente não tem por que ficar com eles presos aqui, não há motivo, o povo vai nos julgar mal, então nós vamos soltá-los. Mas antes de soltá-los, eles chamam Pedro e João e falam: vocês parem de falar a respeito desse Jesus. Mas Pedro, fixando os olhos nele, disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido e daquilo que nós temos visto, de todos os milagres que Jesus tem operado. E aí liberaram eles. E essa oração, esses versículos que nós lemos, foi exatamente o momento em que Pedro e João se unem aos demais discípulos de Cristo, contam o que aconteceu, e aí eles tomam uma decisão: vamos parar de pregar, vamos parar de orar por quem está enfermo, vamos parar de anunciar o que Jesus fez. Foi isso que eles fizeram? Não, eles se juntaram e juntos começaram a orar e a dizer: Deus, eu sei que tem se levantado contra o seu ungido, esses religiosos, esses judeus, esses gentios, eles têm se levantado contra o teu filho. Mas Senhor, nos dê ousadia para continuarmos pregando, anunciando e ministrando a todos quantos crerem. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, o lugar onde eles estavam tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles passaram a receber ousadia e coragem para continuar a missão que Jesus havia dado para eles. Amém? Então, quando a gente olha para tudo isso, para essa oração que eles fizeram, olhando para a missão que Jesus transfere para cada discípulo. Tem discípulo de Jesus aqui? Quantos discípulos nós temos aqui? Você pode levantar a mão se você é discípulo de Jesus, e você pode falar: eu tenho uma missão. Amém. Pedro e João e os discípulos, eles entenderam isso. Agora o dinamite do Espírito Santo já estava dentro deles, e eles então começaram a se mover. E o tema da mensagem nessa noite, para concluirmos o que começamos a semana passada, é equipados. O que é ser equipado? A gente precisa entender que se somos discípulos de Jesus, se Ele está nos dando uma missão, Deus não vai mandar a gente fazer nada sem antes nos equipar. Deus não vai falar para a gente cumprir nada sem antes equipar. E como Deus equipa a gente? Com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que equipa a gente. Entenda, Jesus andou sobre a terra. Jesus é conhecido como o Cristo, e tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não é. Cristo significa que Jesus era ungido pelo Espírito Santo. E o que é ser ungido? Ser ungido é ser equipado. Ser ungido é ser habilitado. Ser ungido é fazer aquilo que só Deus pode fazer, porque carregamos o Espírito do Deus vivo dentro de nós. Então, se nós como discípulos temos uma missão, nós não podemos acreditar que conseguiremos cumprir essa missão se não estivermos
equipados, se não tivermos revestidos, se não estivermos ungidos. Por quem? Pelo Espírito Santo. Diga: eu tenho uma missão. Só os discípulos de Jesus, só os crentes em Jesus pode falar isso, tudo bem? E se você não é, fica tranquilo, você já pode falar também, porque até o final do curso você também vai ser crente em Jesus. Então, se você é discípulo de Jesus, ou você que vai se tornar hoje pela fé, levante a tua mão e diga comigo: eu recebi de Jesus a missão que Ele recebeu do Pai Celestial. E da mesma maneira que o Pai Celestial ungiu a Jesus, equipou a Jesus, habilitou a Jesus com o poder do Espírito Santo, eu também serei equipado para cumprir a missão de Jesus na minha vida. Amém? Alguém crê? Alguém crê? Eu creio, e é hoje, em nome de Jesus. Aí talvez você vai falar para mim: não, pastor, eu já recebi o batismo do Espírito Santo, a dinamite já explodiu aqui dentro de mim. A boa notícia é que quando eles estavam orando e o poder do Espírito caiu sobre eles, eles já tinham recebido em Atos 2 o batismo com o Espírito Santo. Mas aqui em Atos 4, o Espírito do Senhor caiu sobre eles, encheu eles de novo. Sabe por quê? Havia muito trabalho a ser feito ainda. Então, se você não foi batizado com o Espírito Santo, essa pode ser a noite que o Espírito Santo vai cair sobre você e você vai receber dinamite na tua vida. Mas se você já recebeu, se prepara, porque tem um renovo de Deus para você, porque tem muito a fazer ainda. Então vamos crer juntos, amém? Então no louvor cantou: Santo Espírito és. Eu quase voei, irmãos. Vem inundar, encher. Só os que creem podem cantar. É o desejo sermos inundados por. Só os crentes. Santo Espírito és. Vem inundar-me, vem inundar. Vamos cantar para Ele. É o desejo sermos inundados por Tua glória. Vamos provar o quão real é Tua. Vamos provar a Tua glória e vamos provar o quão é Tua presença. Santo Espírito és. Diga isso ao Espírito Santo, Ele está aqui. Vem inundar, encher. Seja livre aí no teu lugar, meu irmão. Diga isso a Ele. É o desejo sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia!
Calma, irmão, vamos com o culto ainda, calma. Já a gente canta Eu Navegarei. Então a gente percebe que embora aqueles discípulos aqui já tivessem recebido dinamite, o dinamite já estava dentro deles, mas aqui no capítulo 4, o Espírito Santo renovou, encheu eles de novo, porque havia muito trabalho a ser feito ainda. E não há como cumprir a missão, fazer o que Deus quer que a gente faça, irmãos, porque não é pela força do braço, é somente pelo poder do Espírito Santo. Então a gente precisa ser equipados pelo Espírito Santo. E nessa noite, antes do culto começar, eu estava com a minha equipe lá na sala orando, e a gente falava: Espírito de Jesus, Espírito que estava sobre Jesus, caia sobre nós. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, venha sobre a igreja, equipa a igreja. E eu tenho fé completa de que Ele está fazendo isso essa noite. Aleluia! Bom, nós somos equipados pelo Espírito Santo, então, para cumprir a missão. E a mesma missão que estava em Jesus é a missão que está sobre nós. Você entende isso, irmãos? Quando Jesus disse: eu vos envio, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu confio a missão para vocês. Jesus está transferindo para os discípulos a mesma missão que Ele tinha. E o Espírito Santo, Ele vem nos capacitar, primeiro, para viver a vida de Cristo. Eu quero começar aqui, porque quando você pega o versículo, você que está anotando, do 7 ao 9, a gente vai ver aqueles religiosos perguntando, não é, para João e para Pedro: com que poder vocês fazem isso daí? Como vocês fizeram alguém que era coxo, aleijado de nascença, se levantar e ser curado? Que poder é esse? Como isso foi possível? Aí o versículo 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Irmãos, a gente precisa compreender que esse Espírito que nós estamos falando aqui é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Teve uma ocasião que Jesus mandou o demônio embora de uma pessoa, e aí os líderes religiosos começaram: ele deve mandar esses demônios embora pelo poder do Beelzebu, que era o outro demônio. E Jesus falou: nananina, não, eu expulso os demônios pelo poder do Espírito Santo em mim. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que antes de Jesus não podia vir morar dentro do ser humano por causa do pecado do ser humano. Mas quando Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para nos perdoar os pecados, naquele dia, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, esses recebem o Espírito Santo dentro de si. E é importante a gente entender que esse Espírito Santo foi Ele quem gerou Jesus no ventre da Maria. Então Maria era uma mulher, uma moça virgem, não estava noiva de José, eles não tinham mantido relações sexuais, e de repente o anjo aparece para Maria e diz para ela: você foi escolhida por Deus para que do teu ventre seja gerado o Filho de Deus. E ela fala: como? Eu sou uma mulher, eu nunca me deitei com um homem. E o anjo diz para ela: o Espírito Santo te envolverá e gerará no teu ventre o Filho de Deus. E Jesus, o homem Jesus, começa a ser gerado no ventre daquela jovem virgem pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus não é filho
não é descendente de um homem físico. Jesus veio de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher chamada Maria. Esse mesmo Espírito esteve sobre Jesus. Então Jesus cresce, e aí com 30 anos de idade, ele procura o João, não é o Batista que batizava as pessoas, e Jesus vai até João e diz para João: você vai me batizar. E João olhou para Jesus e falou: eu não sou digno de te batizar, porque você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o Filho de Deus que vai salvar a humanidade. Jesus falou: me batiza, para que sirva de exemplo. Então João batiza Jesus, e a Bíblia diz que quando Jesus desce as águas e levanta, o Espírito Santo cai sobre Jesus no formato de uma pomba, como uma pomba. Não era uma pomba, é como uma pomba. E Jesus naquele momento recebe o Espírito, o poder do Espírito Santo. Irmãos, quando a gente está falando de viver a vida de Cristo, desse texto de Atos 4, a gente pode olhar para o Pedro de antes de receber o Espírito Santo e o Pedro de depois de receber o Espírito Santo. Por acaso não foi esse Pedro corajoso que se levantou diante de uma autoridade religiosa para dizer: nós fomos ungidos pelo Espírito Santo e é o poder de Deus em nós que opera milagres? Não foi esse mesmo Pedro que, quando questionado no momento em que Jesus foi preso, estava sendo julgado, disse: eu não conheço esse daí, eu não tenho nada a ver. Não, por acaso você não é um dos discípulos desse que está sendo julgado? O que o Pedro falou? Longe de mim, eu não conheço, eu nunca vi. Não é o mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes? Como pode o mesmo Pedro, o medroso, o inseguro, o mesmo Pedro aqui no versículo 7 e 9, se levantando, cheio do Espírito Santo, equipado pelo Espírito Santo, para responder a um grupo de líderes religiosos, no meio do Sinédrio, que era como um Senado nos nossos dias. O Pedro, quando recebeu o dinamite, o poder do Espírito Santo, teve a sua vida transformada. Quer dizer que ele passou a ser perfeito? De jeito nenhum. Mas o Espírito de Jesus, que estava em Jesus e que agora caiu dentro da vida de Pedro, em Atos 2, foi esse Espírito que começou a transformar o Pedro. Irmãos, então esse Espírito Santo, ele vai começar a nos equipar para viver a vida de Cristo. Tem discípulo de Jesus aqui? Então, com a tua mão levantada, diga: o Espírito do Senhor está sobre mim, me equipando, e para começar, eu vou aprender a viver a vida de Jesus na minha vida. Amém. Aí Jesus morre e ele ressuscita. Quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos mora agora dentro do Pedro, dentro do João e dentro de cada discípulo que recebe esse poder e essa dinamite. Para quê? Para começar a transformar a nossa vida. Irmãos, viver a vida de Jesus. Qual era a vida de Jesus? Ele era o servo manso e humilde. Jesus não era cheio de esplendor, de glória humana, não. Ele era o servo manso, o servo humilde. Jesus tinha caráter íntegro. Jesus conhecia a palavra de Deus. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, irmão, o Espírito do Senhor vem para nos equipar a viver uma vida, a vida de Jesus. Então, se antes de Jesus você era cativo, em Jesus, equipado pelo Espírito Santo, você tem liberdade.
Você é livre do pecado. Se antes o pecado te dominava, se você entregou tua vida para Jesus, o Espírito Santo vem te equipar, caiu com poder sobre você. Agora o pecado não te domina mais, você domina o pecado. Antes você não tinha escolha, você era um escravo do pecado. Mas como diz o cântico, não é? Eu não sou mais escravo do medo. O que você é? Eu sou filho de Deus. E nem do pecado não somos. Eu sou filho de Deus. Foi rápido, hein? É assim que eu testo. Filho que vive como filho. Você não pode ter o Espírito de Jesus, ter se tornado a casa dele e continuar vivendo como um escravo, como um órfão. Agora você tem um pai, o teu pai celestial. Você pode, aliás, Paulo diz, porque o Espírito do Senhor dentro de nós testifica, traz certeza de que agora nós somos filhos de Deus. Eu não vi Deus com meus olhos, eu não vi Jesus, mas tem uma certeza aqui dentro. E a certeza é que eu posso olhar para o céu e dizer: meu Pai, Abba, Pai. Porque o Espírito que agora habita em mim é o Espírito que estava em Jesus. É o Espírito que me dá a certeza de que eu não sou órfão, eu tenho um Pai. Você tem essa certeza dentro de você? Irmãos, porque quem tem essa certeza sabe o Pai que tem. Uma pessoa que nasce de novo em Jesus, ela vai carregar essa certeza dentro dela, porque o Espírito de Deus está dentro dela. Ela vai dizer: eu tenho um pai, eu não sou mais órfão. Talvez você nem tenha tido um pai biológico, mas quando você recebe o poder do Espírito Santo dentro de você, você carrega uma certeza, uma convicção dentro de você. Você é filho de Deus. E é essa convicção que a gente vê aqui no Pedro. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, não precisa abrir, olha o que ele diz: ora, é Deus quem faz com que nós, ele fala, é Deus quem faz, quem é que faz? Com que nós e vós permaneçamos firmes em Jesus. Ele nos ungiu, nos equipou, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Você crê nisso? Eu creio na Bíblia, irmão. Eu não ouvi ninguém ensinando sobre isso, não ouvi falar, alguém falou, creia nisso, que é isso. Não, eu vi na Bíblia. E quando eu li na Bíblia, isso saltou aos meus olhos, e eu disse, é uma verdade. Deus me ungiu, Deus me equipou com o Espírito Santo, Ele colocou o selo dele sobre mim, para dizer, ei, Ele é propriedade minha, Ele é meu filho, Ele é o meu amado, eu cuido dele, Ele tem uma aliança comigo, o meu Espírito está dentro dele. Meu irmão, comece a declarar essa verdade sobre você. Se você recebeu o Espírito Santo, então você foi selado para Deus, você pertence a Deus, você não é órfão, você tem um Pai, aleluia! E aí aquele Pedro começa a falar com tanta ousadia, e aqueles líderes religiosos olham para o outro e falam, esses dois, eles não têm a formação acadêmica na teologia sobre Deus. Como que eles falam assim com tanta autoridade? Aí alguém diz,
é certo de que eles andaram com Jesus. Se você tem o Espírito de Jesus, você vai viver uma vida como filho de Deus. Você deixou de viver a tua vida e você vai viver a vida de Jesus na tua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer que você tem andado com Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito que estava em Jesus agora mora dentro de você. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos equipa para viver a vida de Cristo. Você crê? Mas você está vivendo? Porque se você não está vivendo, olha para mim. Se você é filho de Deus, entregou tua vida para Jesus, recebeu o Espírito Santo, e você não está vivendo a vida de Deus para você, deixa eu te alertar essa noite. Você está deixando o diabo roubar um direito que é teu. Então nessa noite você vai dizer: basta, eu saio deste lugar para viver uma vida como filho amado de Deus. Eu vou viver a vida que Jesus conquistou para mim. E Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Abundância de alegria, abundância de paz, abundância de saúde, abundância de família, abundância de vida em Jesus. Se você não está vivendo, meu irmão, se inconforme e saia daqui diferente essa noite, em nome de Jesus. Mas segundo lugar, segundo lugar, quando começaram a questionar Pedro e João, eles se levantam. Versículos 10 a 13, você vai encontrar isso. Aqueles que tinham recebido o Espírito do Senhor, que estavam vivendo a vida de Jesus, cumprindo a missão que Jesus havia deixado para eles, agora eles se levantam, sabe para quê? Para proclamar a Cristo. Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui essa noite? Então diga: em segundo lugar, a minha missão, como ungido, como equipado pelo poder do Espírito Santo, é proclamar a Jesus Cristo. Muito bem. Pedro se levanta, irmãos, e ele olha e fala: sabe aquele Jesus que vocês mandaram crucificar? Estão lembrados? Estão lembrados daquele que foi crucificado como um malfeitor no meio de dois ladrões? Aquele Jesus que Pôncio Pilatos, junto com Herodes, de mãos dadas, mandaram ir para o madeiro. Aquele homem era o Filho do Deus vivo. E aí, queridos, no capítulo, no versículo 10 a 13, dá para pôr, gente? Vamos, eu gosto que vocês leiam, porque senão vocês ficam só me ouvindo e parece que eu estou inventando moda. Então está na Bíblia, é irrefutável e indiscutível. Então no versículo 10, o Pedro diz assim: seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou, ou seja, vocês mataram, mas o Espírito de Deus levantou ele dos mortos. Sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Próximo. Esse Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. Próximo. E não há salvação em nenhum outro. Pedro falando. Irmãos, olha isso. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro que nome dentre os homens pelo qual devamos ser o quê? Então não tem o que outro? O 13. Observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com, ou seja, a mesma autoridade que estava em Jesus, agora estava em quem? Pedro e João. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que estava agindo em Jesus, agora estava na vida de quem? Do Pedro e do João.
Pedro se levanta para pregar e para dizer: vocês mataram a esse Jesus, vocês mataram, mas Deus ressuscitou ele de dentre os mortos. E agora que é a boa notícia, meus queridos, Pedro falando, a boa notícia é que não há salvação em nenhum outro nome. Debaixo do céu não existe outro que possa salvar alguém a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nos amar. O que Pedro está fazendo? Proclamando. Pedro, aquele que havia sido perdoado. João, aquele que havia tido o privilégio de ser íntimo de Jesus. João, que acompanhou Jesus sendo crucificado. Aliás, tudo mostra que ele foi o único discípulo que permaneceu ali enquanto Jesus era crucificado. Todos os outros correram de medo. E eles eram testemunhas vivas de que agora não há salvação. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui. Olha, vamos captar rápido a informação que a gente tem que orar. Não há como ser salvo em outro nome. Não há como ser salvo na religião. Não há como ser salvo na filosofia. Não há como ser salvo por pensamentos humanos. Não há outro que possa nos salvar da morte eterna a não ser o nome de Jesus. Era a mensagem deles. Eles estavam dizendo: vocês precisam se entregar a Jesus. Vocês precisam reconhecer que vocês pecaram, como um dia nós reconhecemos, porque a mesma salvação que nos alcançou está disponível pelo Filho de Deus para você também. Não tem salvação. Não, mas eu vou na igreja todo domingo. A religião não te salva. Não, mas eu gosto daquele coaching. Ele não te salva. Não, mas eu gosto de ouvir aquele pastor. Eu ouço todo dia aquele pastor. Não te salva. Não, mas eu vou num grupo que segue uma linha filosófica muito boa, que só faz o bem ao próximo. Não te salva. Em nenhum outro nome há salvação. Não, mas eu sou evangélico. Não te salva. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Estou falando que a mensagem de salvação que os evangélicos pregam não salva. Não confunda. Estou falando de você ser adepto a uma religião. Eu estou te chamando para deixar a religião e para se tornar filho de Deus pela fé. É isso. Então, segundo, aliás, eles começaram a proclamar a mensagem. Jesus havia dito para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, de dunamis, que é igual a dinamite. Diga, poder. Em grego, de novo, do início. Vocês vão sair daqui craques hoje, certo? Vamos lá. Poder, em grego, dunamis. Em português, dinamite. Fiquem aqui. Quando a dinamite do Espírito estourar no meio de vocês, aí sim, vocês vão sair de Jerusalém, vão por Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra, até o Embu das Artes, como minhas testemunhas. Irmão, você consegue acreditar no que eu estou te ensinando essa noite? De verdade. Tem algum endemoniado aqui que não acredita? Estou brincando. Vai que levanta a mão. Por que você está acreditando no que eu estou pregando? Primeiro, porque eu estou usando a Bíblia. Mas segundo, porque você está vendo pelas minhas palavras que não é apenas um entendimento religioso, mas é uma verdade revelada pelo Espírito que estava em Jesus e que hoje está dentro de mim e que está dentro de vocês, os que creem também. Então eu me torno uma testemunha quando eu sou participante, quando eu participo, quando eu vejo, eu estou presente o que aconteceu. E embora 2000 anos atrás eu não estivesse na crucificação de Cristo, eu quero te dizer que eu creio piamente
que aquele que morreu ressuscitou de dentre os mortos. Até porque eu estive lá no túmulo dele, está escrito na porta do túmulo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. É desse Espírito que nós estamos falando, irmãos. É desse Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, em segundo lugar, queridos, Pedro falou: sem Cristo a humanidade está perdida, não tem outro que possa salvar. Pedro proclamou a salvação em Jesus com João, porque estava o quê? Equipados pelo Espírito Santo. Mas terceiro e último, para a gente terminar, no versículos 18 a 20, a gente vai perceber que o último propósito pelo qual somos equipados pelo Espírito Santo é para manifestar o poder de Cristo. Irmãos, de blá 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 o mundo está cheio. Vamos ser sinceros. Está todo mundo cansado de blá blá blá. Quantos tomou ginkgo biloba aqui achando que ia ser curado de doenças no como que é? No estômago? Quantos pagaram uma fortuna no boleto parcelada? Estou falando de anos atrás, tudo bem? Era um chazinho chamado ginkgo biloba. Ele era quase Jesus, fazia tudo, irmão. Tirava artrite, artrose, reumatismo, úlcera, tudo. Curou. Mas quantos aqui podem dizer: eu sou testemunha de que Jesus, pelo Espírito Santo, tem poder, porque eu era um bêbado e Ele me libertou, eu era um prostituto e Ele me libertou, eu era um drogado e Ele me libertou. Quantos aqui podem dizer: eu tinha uma enfermidade e Ele me curou, milagrosamente Ele me salvou? Tem alguém aqui que pode fazer isso? É o poder de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo nos equipa para manifestar este poder, porque a missão de Jesus como ungido de Deus era qual, irmãos? Libertar os cativos, curar a alma dos feridos e o físico dos feridos e restaurar. Libertar cativo? Libertar, porque se existe o Espírito Santo, existem os espíritos dos demônios também. E a pessoa pode ser liberta desde que ela esteja sendo ministrada por alguém que tem o poder do Espírito Santo sobre ela. Então cai alguém que tem demônio, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que recebeu o poder do Espírito Santo, alguém que é equipado pelo Espírito Santo. Não é alguém que é perfeito, mas é alguém que carrega o poder do Espírito Santo, é equipado. Vai lá e diz: em nome de Jesus, sai. E a pessoa que está sem consciência e tribuchando, retoma a consciência e volta. Como explica isso? Você pode, se você não entregou a tua vida para Jesus, você pode estar pensando: tudo lorota. Mas quando alguém cai endemoniado, correm para quem para expulsar o demônio? Quem é que pode expulsar os demônios? Os crentes em Jesus. Sim ou não, irmãos? Sim, Senhor. Aqueles que têm o poder do Espírito Santo. O Espírito que estava em Jesus habita dentro de nós. Isso é uma loucura. Não dá para compreender com a nossa mente apenas. E é por isso o apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais só conseguem se entender de forma espiritual. Então quem é espiritual entende o que eu estou falando. E eu quero te dizer, meu irmão, absorva no teu espírito, porque o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre nós para nos equipar, para darmos continuidade à missão de Jesus, realmente vivermos uma vida como a de Jesus, a vida que Ele conquistou para nós, mas também para proclamarmos que não há salvação em nenhum outro nome. E terceiro e último lugar, para realmente caminhar no poder do Espírito Santo. Paulo diz assim: porque a minha pregação não consiste em sabedoria humana, mas a minha pregação consiste no poder de Deus. É aquilo que a gente não entende, que é sobrenatural. Para mim, para você é sobrenatural, mas para Deus é natural. Para Deus o sobrenatural é natural. O
O que eu sei é que se o poder do Espírito estiver sobre nós, nós vamos dar continuidade à missão que Jesus nos delegou. Os demônios na tua frente vão ser libertos, porque você é o santarrão? Não, irmãos, mas que o poder do Espírito Santo está dentro de você. Você vai parar de chamar pastor, líder para ir orar por demônio. Você vai orar. Amém? Nessa hora quase não se ouve uns amém. Mas se virar a mão para trás, aí que é bom. E se começar a estribuchar no chão, é melhor ainda. Irmãos, você não vai saber que você tem o poder do Espírito Santo até que você tenha que usar esse poder. Mas se a pessoa estiver doente, você vai orar por ela. E se ela não for curada, ué, você é que cura? Não, mas você ora. Se Deus tem propósito e quiser, Ele cura. E se Ele não curar, se não curar é problema de Deus, não é seu. E alguém destruído nas suas emoções, você vai orar, vai ministrar e vai dizer para ela: você vai receber vida na tua alma, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ah, mas eu enfrentei um trauma, aconteceu tal coisa comigo. Em nome de Jesus Cristo, nele todas as coisas se fazem novas, pelo poder do Espírito Santo de Deus. O poder caiu sobre os discípulos em Atos 2, mas em Atos 4, o poder do Espírito caiu de novo sobre eles, de tal forma que a estrutura física sofreu um abalo, tremeu com a presença e com o poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Eu não sei quantos creem, não sei quantos querem, mas o que eu sei, ouça a igreja, que essa é uma temporada que nós vamos precisar ser ungidos pelo Espírito do Senhor, carregar o poder de Deus para a gente dar sequência e andamento ao que Deus tem comissionado a gente para fazer. O Espírito de Cristo está sobre nós para nos equipar e habilitar a ser e a fazer o que Ele nos comissionou. Vamos juntos nos encher do Espírito e manifestar o céu aqui na terra? De novo, vamos juntos ser cheios do Espírito para manifestar o céu aqui na terra? Assim como Cristo fez enquanto esteve aqui, Ele quer que nós façamos também. Os enfermos são curados, os cativos são libertados, os perdidos são encontrados e são salvos pelo poder do Espírito que habita em nós. Ele conta comigo e Ele conta com você.